Olá! Toda criança terá direito a brincar e a divertir-se, cabendo à sociedade e às autoridades públicas garantirem a ela o exercício pleno desse direito. É o que enfatiza a Declaração Universal dos Direitos da Criança, aprovada na Assembleia Geral das Nações Unidas em 1959. O Brasil foi signatário desta convenção. E é bom que seja assim. A cada ano que passa, mais os educadores se convencem de que brincar é parte absolutamente fundamental do aprendizado. O brincar é uma ação livre que surge a qualquer hora, iniciada e conduzida pela criança, diz um estudo da USP. Dá prazer, relaxa, envolve, ensina regras, linguagens, desenvolve habilidades e introduz a criança no mundo imaginário. A criança e o brincar, esse é o tema do Bom para Todos que começa agora. Estamos aqui hoje para realizar o batismo dessa menina. O brincar, como qualquer outra coisa, a criança tem que aprender. Olha só. Nossa convidada de hoje é Lucilene Silva, mestre e doutoranda em música pela Unicamp. Desde 1998, ela desenvolve pesquisa e documentação de cultura infantil e música tradicional da infância no Brasil e em outros países da América Latina. Tudo bem, Lucilene? Tudo bem, boa tarde. Obrigada pela sua presença. Um prazer. Um aprendizado pouco convencional e mais atual do que nunca. Na Escola Ciranda, a primeira alfabetização é a do corpo, das emoções, do aprender a lidar com o outro. Esta é a base, uma estrutura sólida que as crianças carregarão para sempre em suas vidas. Pé com bota, pé descalço, pés ao vento, pés na lama. Menino com menino, menina com menina. Agora eu vou tampar porque eu já pus o macarrão. Ou tudo junto e misturado. Essa paz, essa tranquilidade, conseguem brincar, porque aqui a brincadeira é você ser criança. Criança de verdade, né? Eu lembro muito de mim, como eu brincava antigamente. Só que na minha época era na rua, né? Parece rua, mas é escola. Só que não tem sala de aula, muito menos lousa e caderno, porque aqui a pedagogia é a do brincar. Para a gente brincar é muito sério. Todo o nosso trabalho parte de algo que a gente acredita, que a criança sabe do que ela precisa. Então o que a gente faz? A gente disponibiliza um espaço, né? Aqui na Ciranda a gente tem um espaço junto à natureza e com atividades. E as crianças, elas ficam livres nesse espaço, as crianças num grupo de 25 crianças no máximo, na idade de 2 a 6 anos. Elas ficam juntas, a gente não divide, não separa nenhum momento. É um processo de permissão, elas têm espaço, né? Então, diferente de uma sala de aula, que às vezes fica tudo um barulho, uma tensão num espaço cerrado, né? Aqui elas têm a possibilidade de extravasar, correr, encontrar novos espaços. A coisa é observar, ficar de perto, né? Pensar em alguns riscos e olhar e tal, mas deixar elas sentirem aqui. Posso. E aí ficar por perto, né? Dar um certo acolhimento, uma atenção. Algumas precisam mais, outras menos, mas ficar perto. Uma coisa é ser livre, outra coisa é não ser rigoroso, né? Então aqui ele é livre, independente, mas a autonomia tem certas restrições, você tem que saber respeitar as regras. O que não pode fazer aqui? Não pode correr na areia e pular, senão você se afunda. Nesse brincar acontece tudo. Em todos os aspectos ela se desenvolve no brincar, né? Então é a relação com o outro, é a relação consigo mesmo e é a relação com o mundo que ela traz para cá. Rudá, vamos dar uma corrida, Rudá! A gente tá tentando bloquear a água para ela não sair e para longe daqui. Tem 2 rios! A de amizade, B de balanço, C de corrida, E de estrada, F de felicidade.
que eles estão sendo alfabetizados, né? Mas de uma maneira diferente. Eles estão aprendendo a saber lidar com o outro, respeitar o limite do outro. Isso é o melhor aprendizado que tem. O ler, o escrever, isso vai vindo conforme a criança vai pedindo. Se você tiver você terá. Olha só. A primeira infância e o que eles precisam, a gente... É isso, essa estrutura eles vão ter para sempre. Quem vem de uma escola especial como essa que a gente viu agora na reportagem, será que teria dificuldade de passar para uma escola de um sistema mais rígido? Seria simples ou seria meio complicado? A gente tem ouvido depoimentos das crianças que saem dessa escola e vão para escolas tradicionais, né? Sim. E são muito engraçados os depoimentos deles, né? Que eles falam que a gente fica olhando para a nuca um do outro. Né? Então, crianças que têm possibilidade de liberdade, né, de aprenderem, descobrindo através da prática, eles têm muita dificuldade, porque a criança precisa do corpo para aprender, então, para descobrir. Então, as escolas que não permitem isso vão gerar crianças inquietas. Para algumas crianças, o brincar era um luxo ao qual não tiveram direito. Porque na sua infância você brincava bastante? Não, não. Tem que fazer pelos meus filhos, né? Como é que era na sua infância? Eu ficava em casa, minha mãe trabalhava, né? Aí ajudava meus irmãos. E mal brincava. Aí agora eu brinco com meus filhos, né? Tem que brincar. Essa é a realidade mais comum do que a gente imagina, né, Lucilene? Tem sido cada vez mais crescente essa realidade das crianças não brincarem, por falta de espaço. O brincar, como qualquer outra coisa, a criança tem que aprender. Sim. E ela só aprende a partir de iniciativas de incentivo dos adultos. E o mais importante ainda é a convivência com outras crianças. Então, ela vai brincar a partir do momento que ela tem a possibilidade de interagir com outras crianças. Muitos adultos e uma porcentagem grande de educadores, de pais e de adultos no geral que não compreenderam a importância do brincar. Ainda acham que a criança brinca para passar o tempo, acham que brincar é perda de tempo. Então, não consideram que ali é que ela está interagindo com o outro, está aprendendo de muitas coisas, né? Do mundo, de si próprio, do outro, das relações. Quando ela brinca, ela põe para fora o que tá ali dentro, de medo, de raiva, de felicidade. Então, é uma forma de expressão e de desenvolvimento. E que os adultos nem sempre compreendem, Nem sempre compreendem. Então, a gente vai tirando esses espaços de brincar, a gente vai ocupando essa criança, às vezes, com um monte de afazeres ou de tarefas, achando que está colaborando no desenvolvimento, mas, às vezes, é o contrário que a gente está fazendo. Né? Pois é. Há mães que estabelecem prioridades na educação infantil e acertam em cheio. Eu costumo deixar os brinquedos deles sempre ao alcance deles, para eles ficarem à vontade para brincar sempre. E quando eu brinco, é sempre brincadeira mais educativa mesmo. Essa mãe está no caminho certo. Essa mãe está no caminho certo. E eu acho que a criança precisa brincar sem direcionamento. Sim. Porque, às vezes, a gente acha que brincar junto é a gente propor o tempo todo para ela aprender isso, ou aquilo outro. Sim. Ela aprende sozinha. Né? Na brincadeira, ela experimenta e faz descobertas. Então, tem muitas descobertas que eles precisam fazer na experiência. Sim. E quando acertar e errar. Acertar e errar, exatamente. A gente só aprende quando a gente descobre como é que funciona, né? Se é para a direita, se é para a esquerda, se sobe, se desce. A gente precisa confiar mais na inteligência das crianças. Exatamente. Né? E, na verdade, se a gente permitir que eles façam as descobertas, eles se tornam mais inteligentes. Que bom.
Veja a seguir sugestões de brinquedos e materiais para a educação infantil, segundo os estudos de Tizuko Mochida Kishimoto, professora da Faculdade de Educação da USP. Para bebês de 0 a 1 ano e meio, livros e imagens coloridos, brinquedos de empilhar, encaixar, espelhos, cesto com objetos de materiais naturais, metal e de uso cotidiano, estruturas com blocos de espuma para subir, descer e entrar em túneis. Para crianças pequenas de 1 ano e meio a 3 anos e 11 meses, caixas e espaços para entrar e esconder-se, livros de história, fantoches, blocos, encaixes, jogos de memória e de percurso, bola, corda, bambolê, papagaio, perna de pau, amarelinha, materiais de artes e construções, tecidos diversos. Segundo a professora, não se pode planejar práticas pedagógicas sem conhecer a criança. Cada uma é diferente e tem preferências conforme a sua singularidade. Como levar isso em consideração numa classe de escola convencional com 25, 30 crianças? É possível? É possível construir com as crianças assim, um espaço onde a brincadeira acontece, o aprendizado acontece, respeitando, né? Tanto o espaço quanto um ao outro, sim, onde a brincadeira pode fazer parte dessa história, com jogos, né? Onde as próprias crianças podem ser protagonistas. Eu tenho tido uma experiência, por exemplo, agora com crianças, que semanalmente a criança é a professora, o aluno é o professor. Ele tem, de que idade essas crianças? Eles têm 8, 9, 10 anos. Sim. E eles têm que pesquisar algo que eles têm curiosidade. Tem alguma coisa que você não sabe, que você gostaria de saber? Então, ele tem que pesquisar isso, então encontrar formas de pesquisa, e depois ele vai contar para a gente essa curiosidade que ele tinha. É interessante. Outra coisa, os meus alunos contam histórias uns para os outros. Então, se você faz desse espaço educativo um espaço de protagonismo, essa escola pode ser mais interessante, pública, privada, com natureza, sem natureza. Sim. Agora, eu acho que as dificuldades físicas são muito grandes, né, dos espaços físicos, e a gente, enquanto educador, tem que buscar alternativas. E as alternativas vêm através das próprias crianças, que nos sinalizam o que é que eles precisam, como é que eles querem, como é que eles aprendem. Então, eu acho que se houver escuta, com todas as adversidades e dificuldades nos espaços físicos das escolas, é possível fazer. Agora, tem que ouvir as crianças primeiro. Essa é uma boa notícia. No próximo bloco, muitas vezes pais e educadores desconhecem o quanto seus filhos e alunos brincam, aprendem e ensinam. Como as crianças nos seus espaços, né, fora das instituições, elas nunca se separam em diferentes faixas etárias. Nem sempre a primeira impressão é a que fica. Não há nada mais comum do que ouvir os pais dizendo que no tempo deles era diferente, que hoje as crianças não querem mais brincar, só querem saber de celular e televisão. Mas longe dos olhos dos adultos, elas exercem sim essa atividade inerente à vida de qualquer criança, o brincar. Foi o que constatou uma educadora e documentarista ao percorrer os mais variados rincões do país. 2 anos inteiros percorrendo 8 estados do Brasil. De norte a sul, a educadora e documentarista Renata Meirelles ouvia a mesma fala dos adultos. Que olha, aqui as crianças não querem mais brincar, elas só querem ficar no celular, elas só ficam assistindo televisão. No meu tempo que a gente brincava era muito mais saudável, tinha muito mais repertório. Hoje em dia as crianças brincam muito pouco. Mas, longe dos olhos dos pais, fora dos limites da escola, as crianças têm um território exclusivo do brincar. Seja nas aldeias indígenas do Pará ou na zona rural do Rio Grande do Sul, meninos e meninas tomam conta dos espaços, se apropriam da natureza, constroem brinquedos, inventam histórias. Estamos aqui hoje para realizar o batismo dessa menina, digamos. E agora vocês vão dizer renuncio. Vocês renunciam que essa menina será sempre no caminho de Jesus? Renuncio! Que há um desconhecimento muito
muito grande sobre o que fazem as crianças hoje em dia. Seja de um lado ou de outro, seja no interior, seja nos grandes centros, né? A gente não sabe quem são as nossas crianças, o que buscam, o que querem. 6 escolas do estado de São Paulo acompanharam a expedição que Renata fez ao lado dos filhos e do marido, cineasta David Hicks, pelo interior do Brasil. Para além de documentar as brincadeiras, a ideia era promover um diálogo entre educadores e o universo do brincar. Durante os 2 anos em que a gente estava viajando, eu fazia uma reunião mensal com cada uma dessas escolas, trazendo o que as crianças estavam brincando fora da escola. E a proposta era um diálogo. Foi muito rico ver como as crianças ensinam os educadores. Por exemplo, brincar com diferentes faixas etárias. Era um tema muito forte e recorrente nas nossas conversas. Como as crianças, nos seus espaços, né, fora das instituições, elas nunca se separam em diferentes faixas etárias. No final do percurso pelo interior do Brasil, uma constatação. Em seu próprio território, as crianças são mais livres. Um diferencial, para mim, essencial é essa falta de supervisão do universo adulto. Né? Não tem aquele adulto o tempo todo dizendo para eles o que é para fazer, aonde que é para ir, sabe, tá ali do lado, olhando as crianças. Mas ainda há muitas perguntas. Por exemplo, como as crianças gostam de brincar com o medo, né? E por que a gente cerca elas de tantas seguranças e de tantos zelos, se elas buscam o medo, inclusive para encontrar os seus próprios limites, né, a sua relação de potência, né? E aí, como as escolas estão tão cercadas, e que cultura do medo é essa? Isso é da criança ou isso é do adulto? A violência das cidades tem feito com que os pais praticamente aterrorizem os seus filhos. Como tratar desse tema sem passar da medida e sem gerar crianças inseguras? Eu acho que a gente tem que transformar esses lugares de medo em lugares possíveis das crianças circularem. A gente precisa se mobilizar enquanto sociedade para ocupar essa cidade. Sim. Esse é um movimento que eu acho que já vem acontecendo, de famílias ocuparem, limparem praças e levarem seus filhos para brincarem nessas praças. O folclore brasileiro é rico e oferece muitas opções de brincadeiras para as crianças. Há escolas que fazem um pequeno museu com os objetos valorizados pela comunidade. Isso fortalece as tradições culturais brasileiras e amplia as oportunidades para comentários de crianças e familiares, dizem os estudiosos. Quando vemos o crescimento de festas como a do Halloween, por exemplo, vem a pergunta: o que esse tipo de festa tipicamente norte-americana acrescenta para a vida das nossas crianças? A gente tem uma riqueza absurdamente grande. Isso significa que a gente não precisa reproduzir as festas dos outros, as tradições dos outros, né? A gente pode aprender sobre elas, mas a gente precisa, em primeiro lugar, cultivar o que é nosso. Muitas pessoas não sabem pouco das nossas tradições, da nossa música. Sim. Então, mesmo que a gente reproduz a música norte-americana, a gente reproduz a roupa, a comida, o jeito de vestir, a gente precisa possibilitar que eles tenham contato com essa diversidade. Muitas mães não têm tempo, mas têm consciência do que significa o brincar na vida dos seus filhos. Você acha que é importante a criança brincar? Com certeza, que isso ajuda no desenvolvimento mental, ajuda também a deixar a mãe um pouco mais livre para as outras atividades e até mesmo para a criança poder interagir com os brinquedos que até mesmo falam, brinquedos de pelúcia. Isso é importante para o crescimento dela. Pois é, falta tempo, mas sobra consciência. Eu acho que essa consciência, essa mãe, por exemplo, quando ela fala, ela tem consciência de que a criança precisa, inclusive, de liberdade para brincar sozinha também. Falar com seus brinquedos. Falar com seus brinquedos, né? Agora, é importante também, quando você vê as crianças pequenas, o repertório das crianças pequenas tem muito a ver com o adulto, né? Os acalantos, os brincos, que são as brincadeiras com a criança sentadinha no colo, né? Era uma vez um barquito pequenito,
bonito, era uma vez um barquito pequenito. São brincadeiras que têm a relação da mãe e do pai com a criança. Então, eu acho que o repertório das brincadeiras é enorme. E a criança precisa experimentar, né, essa diversidade que corre, que pula, que salta, que agacha, que anda, né, mas também que abraça, que acolhe, que faz cócegas. Que acalanta. Então, eu acho que tem, né, essa mãe tem consciência e ela tem consciência, é importante a consciência também de que há momentos que é importante brincar junto. Ah, ótimo. Veja agora os brinquedos selecionados para crianças maiores em idade pré-escolar, de 4 a 5 anos e 11 meses. Materiais de arte, pintura, desenho, brinquedos para a faz de conta e acessórios para brincar, teatro e fantoches, sucata doméstica e industrial, materiais da natureza, triciclos, carrinhos, livros infantis, globo, mapas, lupas, balança, peneiras, copinhos e colheres de medida, gravador, TV, máquina fotográfica, aparelho de som, computador e impressora. Será que é possível fazer-se uma projeção de que tipo de adulto será aquele que teve uma infância rica em brincadeiras? Eu vou contar uma história aqui que eu tenho contado para muitas pessoas. Eu conheci um grande mestre do pífano no Brasil, que é o mestre Sebastião Biano. Ele tem 98 anos e... Tinha uma orquestra de pífanos, não tinha? A banda de pífanos de Caruaru. Sim. E ele é o último remanescente, o único que está vivo, né, desde a banda, do surgimento da banda. E ele teve uma conversa com os meus alunos e ele contou a história na infância dele. O pai dele fez uma enxada para cada filho e eles brincavam, iam com o pai para a roça para brincar de plantar, de colher, né, junto com o pai. Ele fez enxadas pequenininhas, eram 5 irmãos. E ele não gostava muito dessa brincadeira. O que ele gostava era de colher taboca para fazer flauta, apito, pífano. No final da fala, quer dizer, a vida dele foi tocar pífano, foi compor para o pífano. E no final da fala dele, ele conta para os meus alunos assim: vocês prestem atenção que o que vocês mais gostam de brincar é o que vocês vão ser quando crescerem. Ah, que lindo isso. E aí, o que eu observo nos meus alunos diariamente é que brincando, eles se desafiam, eles descobrem seus limites, eles descobrem o que eles mais gostam, eles desenvolvem a criatividade, eles são felizes e eles, com certeza, vão descobrir o que eles querem ser quando crescerem. Eu, particularmente, o que eu mais gostava de brincar era colocar as cadeiras uma atrás da outra e dar aula para as cadeiras. Eu sou professora desde que eu nasci. E hoje, o que mais me dá prazer é dar aula para criança. Quer dizer, continuo sendo professora desde a minha infância, né? Então, eu acho que o ser humano, o adulto que brincou, é um adulto que sabe o que quer, é um adulto criativo, é um adulto que faz muitas descobertas, que se resolve, né, nessa infância, e com certeza vai ser um adulto mais feliz. E que, melhor ainda, que vai respeitar o lugar das crianças brincarem. Eu tenho visto muitos adultos hoje procurando escolas de criatividade, como é que eles se desenvolvem criativamente. Com certeza não brincaram. Faltou brincadeira na infância. Muito obrigada pela sua presença, uma delícia. Eu que agradeço, foi um prazer. Participe do Bom para Todos pelas redes sociais. O nosso WhatsApp é 11 99798 4042. Visite a nossa página em facebook.com/redetvt e acesse o nosso site tvt.org.br. Nos estudos da professora Tizuko Kishimoto da USP, brincar para a criança é a atividade principal do seu dia a dia. É um momento em que experimenta o poder de explorar o mundo dos objetos, das pessoas, da natureza. A brincadeira é uma ferramenta para a criança se expressar, aprender e se desenvolver. Para que cumpra a sua função, o brinquedo deve ser durável, atraente, divertido, adequado e apropriado a diversos usos, deve garantir a segurança e ampliar oportunidades para o brincar, atender à diversidade racial, não induzir a preconceitos de gênero, classe social e etnia, não estimular a violência, incluir diversidade de materiais e tipos.
Os brinquedos podem ser tecnológicos, industrializados, artesanais e produzidos pelas crianças, professores e pais. Quando deixa a criança escolher objetos e brinquedos, a educadora está ensinando um princípio ético, o da independência. Ao respeitar o espaço de brincar do outro, ao guardar o brinquedo que não está usando, ao emprestar o brinquedo e esperar por sua vez de usá-lo, ela aprende a ter noções de responsabilidade e democracia. Brincar significa desenvolver-se integralmente. O Bom para Todos fica por aqui. Até a próxima!